Está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast com Pedro Quintanilha, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu vou falar sobre um tema que não é muito confortável. Haha! Gostou? Tema polêmico. Tema não é polêmico, né? Eu acho que não, o tema aqui não é polêmico de hoje. O tema hoje é e quando dá errado? Hoje eu estava conversando com um amigo, cara. Um amigo que é um cliente nosso, um cliente premium. Um cara que, fez múltiplos milhões de vendas online. E a gente estava falando justamente sobre isso. E ele estava conversando comigo sobre alguns aspectos disso, né? De, o que acontece quando a gente erra em alguma ação, em uma estratégia e tudo mais. E depois de muitos anos fazendo ações de vendas online... e aí? O que acontece quando dá errado? O que fazer quando dá errado, né? E eu gostei de pegar esse tema e trazer para você que talvez esteja aí no seu início de jornada dentro do ambiente digital, para que você saiba que, coisas podem dar errado, né? E principalmente num ambiente de negócios onde a maioria do que você recebe é não, ao invés de sim. Não sei se você sabe disso, né? Mas, se você for olhar, basicamente, vamos para um lugar técnico aqui, Se você for olhar para um lugar de taxa de conversão, né? O que é a taxa de conversão, né? A taxa de conversão é a taxa de pessoas com quem você fala e com quem você vende, se tornam vendas para o teu produto ou teu serviço, né? Se você for olhar para uma página de vendas que tem uma ótima taxa de conversão é uma página de vendas que tem 1% de taxa de conversão, por exemplo. É uma ótima taxa de conversão. O que significa 1% de taxa de conversão? Significa 99% de nãos para 1% de sim, sacou? Então, dentro desse ambiente digital, você sempre vai lidar muito mais com nãos do que sims. E saber lidar com os nãos vai te dando maturidade dentro desse jogo. E aí o ponto vem a pergunta, né? E quando dá errado? O que fazer? O que fazer quando dá errado? Se você tiver com papel e caneta na mão, eu quero que você anote isso aí, porque vai ser importante para a sua jornada, cara. E a primeira coisa que você precisa saber de quando dá errado é que a sua condição não determina quem você é. Ou seja, a ação que você realizou que foi errada, a ação que você realizou que por algum motivo, fracassou, não é você que fracassou, mas sim a ação. A condição momentânea não determina quem você é, não determina a sua identidade. Aquilo que você faz, obviamente, comunica alguma coisa. Aquilo que você fez uma ação que deu errado. Agora, isso não significa que você é errado, sacou? E esse é um ponto que é um detalhe que, às vezes, até racionalmente a gente consegue racionalizar ele, mas quando a gente está diante de uma ação que dá errado no nosso negócio, a gente começa a se questionar. Poxa, mas será que eu sou o errado? Será que eu sou o fracasso, né? E aquela ação fracassada não significa que você é o fracasso ou um fracasso. Beleza? Então esse é um ponto importante. E aí vem um segundo ponto, que é fundamental, que para mim é uma das coisas que são mais importantes dentro de uma dinâmica de empreender e de fazer vendas, e de funcionar na internet e de progredir na internet. É entender o seguinte, que você precisa guardar a sua confiança. E guardar a confiança é uma das chaves do empreendedorismo, uma das chaves de negócios online bem-sucedidos. Não negócios só online, mas negócios de um modo geral bem-sucedidos. Por quê? Porque a confiança do empreendedor, a confiança de quem está ali no campo de batalha, determina, inclusive, os próximos resultados. Elas vão dar o norte, elas vão ditar os próximos resultados. Então, se você entra numa ação onde você, por exemplo, começou fracassando, e aí você começa a se olhar como fracasso e não guarda a tua confiança, o que acontece? A tendência é que isso vá a ladeira abaixo. E se você se posiciona, entende que você não é aquilo, não é aquele fracasso, e você assume a responsabilidade entendendo que, algo deu errado e você precisa se posicionar, você guarda a tua confiança, entende que
você é mais do que aquele fracasso, você segue em frente. E aí é o terceiro ponto. Continuar seguindo em frente. Cara, se tem uma coisa que você não deveria fazer na hora em que estiver em uma situação de desafio, de fracasso, de erro ou tudo mais, é desistir. Desistir é uma das piores coisas que você pode fazer no momento em que você está fracassando. Quando então que é a hora de desistir? Quando você tiver com sucesso. Olha que doideira. Quando que é a hora de trocar de projeto? Quando você tiver com sucesso. Essa é a hora. Muitas vezes a gente toma por padrão ou por base o momento de trocar de projeto quando a gente está fracassando, né? Ai, tô de saco cheio de fracassar nisso aqui, então eu decido trocar de projeto. E essa é uma atitude ruim. É uma atitude que ela vai estar enviesada por conta de quê? Daquela condição de fracasso. Aí qual é a sua responsabilidade? Na minha visão. Na minha visão, a sua responsabilidade é o quê? Expulsar aquele fracasso, ou seja, performar, gerar resultados dentro daquela atividade que você está e daí, então, dar o passo para sair depois de alcançar aquele resultado. Sacou? Então, esses 3 princípios, cara, se eles forem aplicados, praticados, você vai perceber que aplicando e praticando esses princípios, você vai conseguir aumentar as chances de resultado naquilo que você tem, naquilo que você está fazendo. Então, praticando esses princípios, você vai aumentar as chances de resultado naquilo que você tem e naquilo que você está fazendo, vai fazer, né, no teu próximo projeto, não é isso? É isso ou não é isso, editor? É isso. Pô, então, ó, uma coisa que eu acho que é fundamental de você olhar na hora que você estiver dentro de um projeto que estiver, cara, naufragando, fracassando, é encontrar aquilo que você pode fazer para reverter a situação, tá? Então, assim, não adianta se lamentar, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta reclamar da vida. Cara, é encontrar. E aí, um ponto para você resolver rapidamente isso é pedir ajuda, cara. Pede ajuda para pessoas mais experientes, pede ajuda para pessoas que são capacitadas para te ajudar naquela direção, pede ajuda em ambientes de segurança que você caminha, pede ajuda em comunidades que você participa, pede ajuda. E se colocar numa posição vulnerável, numa posição de pedir ajuda, é uma das melhores formas de você reverter mais rapidamente a situação que você está vivendo e você conseguir avançar e gerar resultados ainda maiores e melhores dentro dessa perspectiva. Beleza? Então, vou deixando você aqui com esse podcast, um pouco mais curto, um pouco mais direto, mas essa reflexão ela tá fresquinha. Eu tive hoje no almoço com esse amigo meu e eu não queria deixar de dividir com você aqui no podcast um pouco desses bastidores e entendendo também que, cara, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por perrengues e com a gente não é diferente, né? A gente passa por isso também, passamos por desafios, graças a Deus a gente tem se posicionado, praticado esses princípios e superado cada dia mais os desafios e alcançado resultados cada vez maiores dentro aqui do mercado digital e com os nossos negócios, né, com a mentalidade empreendedora. Graças a Deus a gente tem vivido aí o melhor ano da nossa história até então e a gente segue crescendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, mas sempre lembrando desses princípios, cara. Sempre lembrando que a condição que a gente está nesse momento, seja de sucesso ou de fracasso, tá? Então, eu falei aqui específico de fracasso, mas de sucesso também. Então, o fato da gente estar performando, o fato da gente estar crescendo, o fato da gente estar se desenvolvendo, não torna a gente melhor do que a gente é, nem nada disso. Então, a condição que você está, ela não determina quem você é, seja de sucesso ou de fracasso. Né? O segundo ponto é o ponto importante, né? E como eu estava falando, a condição que você está, seja de sucesso ou de fracasso, ela não determina quem você é, né? Então, essa condição que você está, ela é possível de ser mudada, cara, tanto para bem quanto para mal, tá bom? Então, dá para reverter. Um outro ponto importante é guardar a sua confiança. Tá? Lembra disso, guarda a sua confiança, essa é a forma do empreendedor conseguir viver e crescer e continuar crescendo. E o terceiro ponto é continue
em frente. Continue na direção certa, continue em frente. E um quarto ponto, né, dentro desse aspecto, cara, eu preciso reverter uma situação de desafio. O que eu preciso fazer? Peça ajuda. Peça ajuda. É impressionante como pessoas que você, cara, está reunido, pessoas que você anda junto, elas estão prontas para te ajudar quando você levanta a mão e pede ajuda, né? Inclusive, na nossa comunidade, a gente fala direto isso. A gente fala que, cara, não só fala, né, como vive isso, né? Lá no Revolução da Recorrência, a gente fala, cara, a gente é rápido em compartilhar nossas vitórias e mais rápido ainda em pedir ajuda. Então, cara, se você está num grupo de apoio, se você está conectado, seja no Revolução da Recorrência, na Mentoria Makers ou em algum outro programa nosso, cara, pede ajuda, cara. A gente está pronto para poder te ajudar, para poder tirar você da condição que você está e te ajudar a acelerar na direção do teu crescimento, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Valeu!